doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. Eu quero dividir com você o pensamento que o Espírito Santo colocou em minha mente quando eu estava lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Para nossa referência, eu vou citar apenas o versículo 11 desse texto, que diz o seguinte: Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Antes desse capítulo 8 do Evangelho de João, aconteceram algumas reações da parte dos judeus, pois tentavam matar Jesus e estavam querendo então prendê-lo. E os fariseus enviaram guardas para isso. Aconteceu que, entre uma discussão sobre Jesus, alguns achavam que Jesus era um grande profeta e outros diziam: ele é verdadeiramente o Cristo. Porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? O fato é que os guardas voltaram de mãos vazias, conforme consta de João 7,46. E porque eles falaram que ninguém falava como aquele homem falava. Após isso, então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E diz o texto que de madrugada ele voltou e foi para o templo. E como não podia ser diferente, o povo estava no templo esperando Jesus chegar, e Jesus então se assenta e começa a ensinar. Momento propício para os escribas e fariseus atacarem. Eles trazem então uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. Eles já chegam dizendo que a lei de Moisés determinava que ela fosse apedrejada. E, pensando em acusá-lo, em testar Jesus de alguma forma, eles perguntam para Jesus o que ele achava. Jesus vai se inclinar e começar a escrever na terra com os dedos. Entretanto, os acusadores vão insistir na pergunta. Jesus se levanta e diz: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E volta a escrever no chão. Diante desta resposta, e como diz a palavra de Deus, acusados pela própria consciência, a começar pelos mais velhos, todos se retiraram, ficando apenas Jesus e a mulher. E Jesus se levanta de novo, não vendo ninguém além deles, pergunta à mulher: Onde estavam os teus acusadores? Ou, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus vai dizer: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A meu ver, claro que sob inspiração do Espírito Santo, a preocupação de João era mostrar o amor das pessoas, também através do perdão dos pecados. E nós podemos chamar então essa nossa meditação a ação de Jesus diante do pecado. Quando aqueles escribas e fariseus trouxeram a mulher, segundo eles, já condenada, cometeram um grave erro. Chegaram citando que a lei de Moisés mandava que a mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta,
conforme consta do texto João 8,5 que nós indicamos. Só que a lei que eles estavam citando diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, conforme está lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 10, e em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 22 a 24. Eles mudaram a verdade. Afinal de contas, onde estava o homem adúltero? Se é que eles levaram a mulher, né? Eles estavam ali revelando o pecado da mulher, mas diante da resposta de Jesus, tiveram a revelação de seus próprios pecados em suas consciências. E um a um foi se retirando, tiveram a consciência de que todos pecaram. Isto nos leva a pensar que o perdão de Jesus é incondicional. A pergunta que podemos fazer, então, é: como o perdão de Jesus é incondicional? Para esclarecer isso, podemos falar que o perdão de Jesus é incondicional por dois motivos, dentre vários outros. Nós vamos apenas comentar dois motivos. Primeiro deles, porque ele, Jesus, pode perdoar os pecados. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, retratam que alguns homens levaram diante de Jesus um homem paralítico. Mas a casa em que Jesus se encontrava pregando estava completamente cheia. Não tinha como eles entrarem com aquele paralítico que estava na cama ainda. A solução deles foi fazer o quê? Abriram no teto da casa um buraco e colocaram aquele paralítico em frente a Jesus para que ele fosse então curado. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse para aquele paralítico: perdoado estão os teus pecados. Homem, estão perdoados os teus pecados. Estavam ali alguns mestres da lei que pensaram: quem é esse homem que blasfema? Pois só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus, conhecendo os pensamentos daquelas pessoas, pois um dos atributos de Jesus é a onisciência, vai perguntar por que eles estavam perguntando, falando ou pensando daquela forma. E vai continuar falando. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e ande. Então, para provar que ele tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, se dirige ao paralítico e fala: eu te ordeno, levanta-te, pegue a tua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante, o homem se levanta e vai para casa glorificando a Deus. Neste mesmo evangelho, capítulo 10, versículo 30, está registrado as palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Capítulo 14, versículo 9, vai dizer, Jesus falando com Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Assim, meus amados irmãos e irmãs, não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Simples assim. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós já vimos que é porque Ele é Deus
que ele perdoa os pecados. O segundo motivo, nós falamos que estaríamos falando de dois. O segundo motivo é porque ele te ama, ele nos ama. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. E estamos falando de um dos atributos de Deus, não de uma mera qualidade qualquer. É um amor ágape, um amor tão profundo que cuida, que zela, que corrige. A fonte desse amor é o próprio Deus. Esse amor é tão intenso que ele, Deus, deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se comunica da forma mais rica e completa, revelando a sua graça e misericórdia a cada um de nós. Precisamos entender que o sacrifício de Cristo no Calvário não é a causa do amor de Deus para conosco. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito desse amor. Devemos lembrar que a maior prova do amor de Deus para conosco é o fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos ou estávamos sepultados em nossos pecados. Confirme depois o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus não passou a te amar no momento em que Cristo foi crucificado. Ao contrário, ele ama o seu povo desde a eternidade. Esse amor é tão forte, é tão grande, que o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar desse grande amor que Deus tem para nós em Jesus Cristo. Esse amor nos leva também a demonstrá-lo de forma prática em nossas vidas, porque precisamos ser instrumentos pelos quais o amor de Deus brilhe para o mundo. O apóstolo João chama nossa atenção para isso quando escreve: aquele que não ama não conhece a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. O perdão de Jesus é incondicional, porque ele pode perdoar os pecados e porque ele nos ama, ele te ama. Diante do que Deus permitiu que falássemos, que o perdão de Jesus Cristo é incondicional, porque ele pode perdoar e porque ele te ama, porque ele nos ama, que isto possa servir para termos paz, essa paz que excede a todo entendimento que nós não compreendemos. Assim como Jesus falou àquela mulher: assim como ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, ele está falando também para você hoje: nem eu te condeno. Você quer ter essa paz? Quer saber que ele, Jesus, não te condena? Então, se você ainda não entregou a sua vida a esse Jesus, esse é o momento. Onde você estiver, você pode, nesse instante, se dobrar aos pés de Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E ele vai dizer para você: nem eu te condeno. Vinde, meu filho. Que Deus os abençoe grande e ricamente, sob a sombra de Jesus Cristo. Amém.